As imagens populares da Idade Média nem sempre focam o lado mais profundo da vida cotidiana. Longe de serem agricultores pouco inteligentes, as pessoas durante a época medieval tinham comportamentos complexos e problemas muito relacionáveis. Mas talvez a qualidade mais magnética neles seja aquela parte minúscula e estranha que sempre surpreenderá a mente moderna. No vídeo de hoje vamos conhecer alguns fatos fascinantes sobre pessoas medievais comuns e contamos com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Na Europa medieval, 40% das sepulturas foram perturbadas. No passado, os ladrões mal intencionados eram os únicos culpados. No entanto, 2 cemitérios revelaram recentemente que isso pode ter sido um ato da comunidade. O cemitério austríaco Brunn am Gebirge continha 42 sepulturas dos Langobards, uma tribo germânica do século VI. Todos, exceto um, foram vasculhados e apenas alguns objetos foram levados. Havia também uma maneira notável de tratar os restos dos falecidos. Os crânios eram removidos ou um crânio extra era adicionado. A maioria dos ossos foi movida com algum tipo de ferramenta. O motivo não é claro, mas a tribo pode ter tentado impedir a ascensão dos mortos-vivos. Também é possível que os Langobards quisessem se lembrar de seus entes queridos perdidos. Esse poderia ser o motivo pelo qual mais de 1/3 dos crânios estava faltando. Em um cemitério inglês, Winnall II, os esqueletos estavam amarrados, sem o crânio, tinham as articulações torcidas e continham ossos de outros indivíduos. Originalmente, acreditava-se que eles tinham sido submetidos a funerais estranhos. Entretanto, há cada vez mais evidências de que a manipulação ocorreu mais tarde. Talvez porque os habitantes locais acreditavam que as almas inquietas traziam má sorte. Casar-se na Inglaterra medieval era mais fácil do que tropeçar em um tronco. Tudo o que era necessário era um homem e uma mulher, e cada um tinha que concordar verbalmente com a união. Se a menina tivesse 12 anos e o menino 14, não era necessário o consentimento da família. Nenhuma igreja ou padre entrava em cena. As pessoas geralmente se casavam onde quer que estivessem, fosse na taverna local ou na cama, sendo que o ato conjugal era considerado casamento automático. Uma advertência da igreja ecoou sobre os perigos de um matrimônio tão simplista. Ela advertia os rapazes para que não abusassem desse matrimônio apenas para enganar as moças e levá-las a ter relações. A maioria dos casos relacionados a casais perante o tribunal era, de fato, para provar que um casamento havia acontecido e para fazer com que ele fosse cumprido. Se os casais se casassem sozinhos, era extremamente difícil dizer o que foi acordado ou erroneamente assumido. Por esse motivo, os votos eram incentivados a serem feitos na presença de um padre, que serviria de testemunha. O divórcio só poderia ocorrer se a união nunca tivesse sido legal. Os motivos incluíam ainda estar casado com um parceiro anterior, estar casado com um não-cristão ou ser parente. Nesse caso, antepassados distantes eram frequentemente inventados para forçar o divórcio. No mundo antigo, a abordagem comum em um casamento sem filhos era olhar a esposa com desconfiança. Supunha-se que esse também fosse o caso na Inglaterra medieval. Mas os pesquisadores descobriram que o oposto é verdadeiro. A partir do século XIII, os homens também foram responsabilizados, pois os livros médicos da época discutiam problemas reprodutivos masculinos e esterilidade. As páginas também contêm alguns conselhos estranhos para identificar o parceiro infértil e o tratamento a ser empregado. Ambos tinham que urinar em potes separados cheios de farelo, selá-los por 9 dias e depois verificar se havia vermes, a arma fumegante. Se acreditassem que o marido era quem precisava de tratamento, ele enfrentava opções complicadas para tratar sua semente inadequada. Para curar as dificuldades de concepção em qualquer pessoa, uma receita pedia que os testículos secos de porco fossem moídos e consumidos com vinho por 3 dias. Embora os médicos aceitassem a infertilidade como uma condição médica, os tribunais medievais eram menos tolerantes. A mulher podia se divorciar do marido caso ele não funcionasse bem na hora do ato. No norte da Europa, os pais tinham o hábito de tirar os adolescentes de casa e colocá-los em um treinamento que geralmente durava 1 década. Os benefícios para os adultos incluíam uma boca a menos para alimentar, e o mestre artesão obtinha mão de obra barata.
As cartas que sobreviveram, escritas pelos adolescentes, mostram que a experiência foi traumática. Alguns historiadores acham que os jovens foram mandados embora porque eram indisciplinados e que seus pais acreditavam que o treinamento teria um impacto positivo. Talvez os mestres artesãos soubessem o que era problema quando o viam, pois muitos faziam com que seus alunos assinassem um contrato de comportamento. Mesmo assim, os aprendizes tinham má fama. O fato de estarem longe de suas famílias, de se ressentirem de suas vidas de trabalho e de se unirem a outros adolescentes mal-humorados, logo os levaram a formar gangues. Em sua forma mais mansa, elas jogavam e frequentavam locais de facilitação. Na Alemanha, na França e na Suíça, eles invadiam carnavais, causavam desordem e, certa vez, chegaram a pedir o resgate de uma cidade. Nas ruas de Londres, brigas eclodiram entre diferentes guildas e, em 1517, eles saquearam a cidade. É provável que o hooliganismo tenha se originado neste momento. Apesar de todos os anos investidos, muitos entenderam que isso não era garantia de trabalho futuro. No início da Inglaterra medieval, uma pessoa era considerada idosa aos 50 anos de idade. Os estudiosos britânicos saudaram a época como uma era de ouro para pessoas de idade avançada. Acreditava-se que a sociedade as reverenciava por sua sabedoria e experiência. Isso não era totalmente verdade. Aparentemente, não havia o conceito de deixar alguém aproveitar sua aposentadoria. Os idosos tinham que provar seu valor. Em troca de respeito, a sociedade esperava que os membros mais velhos continuassem a contribuir, especialmente guerreiros, homens religiosos e líderes. Nessa idade, os soldados ainda lutavam e os trabalhadores ainda trabalhavam. Os autores medievais tinham opiniões diferentes com relação ao envelhecimento. Alguns concordavam que os idosos eram espiritualmente superiores, enquanto outros os menosprezavam como crianças de 100 anos. A velhice em si não recebia poemas bonitos. Os textos a descreviam como uma antecipação do infortúnio. Outra concepção errônea é que todo mundo faleceu antes de ficar realmente velho. Algumas pessoas ainda viviam bem até os 80 e 90 anos. As listras são uma moda chique a cada poucos anos, mas, na era medieval, uma roupa listrada poderia ser um passe para o além. Em 1310, um sapateiro francês decidiu usar roupas listradas durante o dia. Sem cerimônia, ele foi condenado por sua decisão. O homem fazia parte do clero, o que não combinava com a crença de que as listras pertenciam ao diabo. Os bons cidadãos também tinham que evitar o uso de listras a todo custo. A documentação abundante dos séculos XII e XIII revela a postura rígida das autoridades contra o padrão. Elas eram as vestimentas das pessoas consideradas mais sujas da sociedade. Mulheres da noite, carrascos, leprosos, hereges e, por algum motivo, palhaços. Até mesmo os deficientes, os filhos bastardos, os judeus e os africanos eram açoitados por usarem listras. É um mistério como o rancor se consolidou tão facilmente. Por que não manchas ou quadrados? Nenhuma teoria pode explicar adequadamente a ligação entre o diabo e as listras. Seja qual for o motivo, no século XVIII a estranha aversão acabou. Esses foram alguns fatos fascinantes sobre pessoas comuns e como viviam nos tempos medievais. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima história.